E aí, realeza, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe uma listinha que vocês gostam. Trouxe mais uma listinha de livros para compartilhar com vocês, mas desta vez a listinha é bem específica. Eu quero contar para vocês todos os livros que eu já li de uma das minhas autoras de ficção cristã favoritas, a Francine Rivers. Fala, realeza, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Francine Rivers, uma escritora norte-americana. Ela é escritora de livros de romance cristão ou de ficção cristã, como nós gostamos de chamar aqui no Brasil atualmente. E o trabalho dela é incrível. Como eu já comentei na introdução, ela é uma das minhas escritoras favoritas, é uma inspiração para o meu trabalho de escrita também. E eu já tive a oportunidade de ler alguns livros dela e hoje eu quero apresentar um pouquinho do trabalho dela aqui para vocês, falar um pouquinho de quem ela é e também dos livros que eu já tive a oportunidade de ler. E claro, assim como boa leitora da Francine Rivers, deixar destacado aqui o meu desejo de ver mais obras dela traduzidas aqui no Brasil, porque o Brasil precisa das obras dessa mulher, minha gente. Antes de mais nada, realeza, me deixe te apresentar a Francine Rivers, caso você ainda não a conheça, não tenha ouvido falar a respeito dela ou mesmo conheça muito pouco, né? Nós não temos tantas informações a respeito dela no Brasil, mas nós sabemos que a Francine é uma autora norte-americana, atualmente ela vive na Califórnia com a família e ela é autora de mais de 20 livros de sucesso. Ela não é uma autora em que um livro foi best-seller e pronto, né? Não, e acabou, né? Apenas conhecida por um livro ou mesmo por algumas obras, né? Ela é uma autora conhecida por muitas obras, né? Mais de 20 livros dela foram considerados sucesso de vendas. Se eu não me engano, ela já esteve na lista de mais vendidos do New York Times e ela já foi traduzida em muitos países mundo afora. Apesar de ter crescido num lar cristão e durante boa parte da vida ter se declarado como uma cristã protestante, foi apenas na fase adulta que a Francine passou a viver um relacionamento mais íntimo e intenso com o Senhor. Ela já era casada há algum tempo, se eu não me engano, ela já tinha filhos mesmo, mas foi apenas aí na fase da vida adulta que ela realmente se rendeu ao Senhor e passou a viver de maneira mais intencional com Ele, né? Antes disso, ela comenta que ela tinha um relacionamento mais superficial, inclusive ela era escritora de livros seculares, já vendia um número considerável, mas ela não conseguia realmente viver um relacionamento com Deus com mais profundidade, nem mesmo exercia a escrita como parte do ministério. Foi depois de viver um relacionamento mais intenso, mais profundo com o Senhor, de realmente se render a Ele, não praticar uma religião apenas, mas realmente se render a Ele e se converter profundamente, que a Francine entendeu que a escrita podia ser o ministério dela, né? E hoje ela tem exercido a escrita como um meio de demonstrar sua gratidão a Deus por tudo que Ele fez nela, na família dela, e como um meio de compartilhar o Evangelho também. Essa é uma das características da Francine que eu mais admiro, sabe? Essa disposição de utilizar a palavra como um meio de glorificar o Senhor e de compartilhar o Evangelho ao máximo de pessoas possível. E é interessante porque os livros dela não têm alcançado apenas leitores cristãos, têm alcançado leitores seculares também, né? Amor de Redenção, por exemplo, ele já foi considerado um sucesso do New York Times, ele já esteve na lista de mais vendidos do New York Times e, consequentemente, não apenas leitores cristãos tiveram acesso a essa obra que é tão importante, uma das obras mais famosas da Francine, mas um grupo enorme de outros leitores também. Então isso é muito bacana, isso mostra a potência que a escrita tem, sabe, para alcançar vidas, para levar a mensagem do Evangelho, para transformar vidas. Como uma escritora e como alguém que entende que a escrita também é um chamado de Deus para ela, né, no caso para mim, eu admiro muito isso na Francine e eu me inspiro muito nela, porque ela consegue fazer isso de uma maneira encantadora e extraordinária. Se você já leu alguma obra da Francine, você conseguiu perceber que ela faz isso com muita profundidade, né? A Francine consegue trazer a mensagem do Evangelho por meio de personagens complexos, por meio de tramas complexas que nos envolvem, né? Que mexem com a gente, que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar em alguns momentos, e ela conduz isso com grande habilidade e você percebe que ela dá o melhor dela, sabe? Para a honra e glória do Senhor.
Além disso, outra coisa que eu admiro muito na escrita da Francine é a pesquisa que ela consegue fazer para cada livro, sabe? Muitos dos livros que eu li da Francine são livros que não se passam no tempo contemporâneo, são histórias que se passam no século XVIII, por exemplo, histórias que se passam no século I depois de Cristo. E para escrever essas histórias em tempos tão diferentes, com culturas tão diferentes, né, e trazer os elementos culturais históricos daquela época, é preciso uma pesquisa grande demais. E ela faz isso de modo impecável também, deixando as suas histórias muito mais inteligentes, envolventes e muito mais interessantes. Como eu sou formada em história, né, sou uma historiadora, eu admiro muito a capacidade da Francine de fazer essas pesquisas e de construir as suas histórias trazendo esses elementos que são tão importantes. Às vezes o autor consegue construir uma história muito interessante, mas ele peca tanto nos elementos históricos, sabe, que faz a gente torcer o nariz. Com a Francine isso não acontece. Ela constrói uma pesquisa muito interessante e os elementos estão ali presentes na narrativa. Bom, chega de tietagem, né? Como vocês perceberam, eu gosto muito do trabalho da Francine, admiro muito o ministério dela por vários quesitos diferentes. E eu não só gosto de ler as histórias, né, acompanhar o trabalho dela, mas me inspiro muito na escrita dela também. Leio sempre observando a qualidade de escrita, os recursos que ela vai utilizando para eu me inspirar e trazer um pouquinho para minha escrita também, porque quem sabe, né, um dia, né, quem sabe, quando eu crescer, eu não escreva pelo menos um pouquinho parecido com a Francine Rivers. Mas sem mais delongas, agora eu quero apresentar para vocês um pouquinho dos livros dela que eu já tive a oportunidade de ler. O primeiro livro da Francine que eu li foi esse daqui, O Sonho de uma Filha, e na verdade eu comecei a leitura errada, porque esse livro, na verdade, é o segundo volume de uma série. O primeiro livro é A Esperança de uma Mãe, se eu não me engano, e eles fazem parte de uma série, né, com 2 livros, com 2 volumes, e eu comecei pelo livro errado, né, pelo segundo, e por causa disso eu fiquei um pouco perdida na história, mas ainda assim, como foi minha primeira experiência de leitura da Francine, e eu li esse livro lá em 2014, eu curti demais, eu aprendi muito com esse livro, porque nessa série a Francine aborda vários dilemas de uma família, né, ela vai mostrando ao longo de gerações os problemas familiares que rondam as mães e as filhas dessa família, né, por várias gerações as mães e as filhas acabam não se dando bem e, consequentemente, sabe, esses desafios nos relacionamentos dessas mães com as suas filhas vão gerando lacunas nas gerações futuras e vão afetando a maneira como essa família faz escolhas, né? Por causa dos relacionamentos fragmentados entre mães e filhas, essas personagens tendem a fazer escolhas erradas que vão as afastando do Senhor, que vão enchendo o coração delas, sabe, de mágoa, de ressentimento umas com as outras, o que as impede de viver bem, né, entre elas, em harmonia entre família e, consequentemente, afeta o relacionamento que essas personagens têm com Deus também. É um livro muito denso, eu ainda não li o primeiro livro, confesso que é uma falha minha, preciso ler o primeiro e voltar para esse daqui depois de novo, mas esse daqui eu li por completo, perceba que tem até umas anotaçõezinhas de post-its aqui, eu li em 2014 e eu lembro que esse livro me prendeu muito, me fez refletir muito sobre como nós em família podemos acabar criando confusões por causa de desentendimentos simples e como que a mágoa, a falta de perdão vai prejudicando gerações, sabe? Por causa de uma geração que não se acerta, que não se perdoa, que não resolve seus dilemas, outras gerações da mesma família podem sofrer também. E ao longo do livro a autora vai mostrando como que é importante a gente se perdoar, como que é importante a gente vencer esses problemas familiares para que a gente construa gerações de famílias saudáveis, que exaltem ao Senhor e que vivam os propósitos que Deus tem para a família também. E ao longo desse livro em específico, a autora vai abordando vários temas importantes. Ela aborda questões de saúde, né, doenças, como que isso vai afetando a família. Ela aborda a gravidez também, não na adolescência, mas uma gravidez ali na juventude, uma gravidez indesejada. Ela vai abordando vários temas muito interessantes, pertinentes. Ela constrói, né, uma trama ali bem envolvente que você não consegue largar enquanto você não chega ao fim. Mas conheça pelo primeiro volume, tá bom? Já o segundo livro da Francine que eu tive contato foi o livro A Ponte de Raven, que eu li em 2017. Não tem ele aqui, porque na época eu li no Kindle Unlimited, e ele ainda está disponível lá, inclusive, mas vou deixar a capa aqui para vocês conhecerem. E esse é um livro muito envolvente também, com muitos dramas familiares. E um livro que aborda um pouco de identidade, de paternidade também.
Nesse livro a gente acompanha a trama da Abra, uma menina que foi abandonada logo após o nascimento pela mãe. Ela foi abandonada em uma ponte e ela é encontrada por um pastor que leva essa menina para casa, a adota e a cria como filha. Apesar do amor que a Abra recebe nessa casa, nessa família, ela cresce com muitas dúvidas, com muitos questionamentos quanto ao seu passado, com muitas carências também. E todo esse background, sabe, todos esses questionamentos, esses traumas, essas dores em relação ao passado, acabam afetando a maneira como ela toma decisões na juventude e na adolescência. E durante a juventude, ela vai para Hollywood porque ela sonha em se tornar atriz, né? E ela acaba se tornando uma atriz de grande sucesso. Ela vai se tornando uma mulher muito linda e ela chama a atenção de muitas pessoas. E ela acaba se envolvendo em algumas relações abusivas durante esse período em que ela é atriz. E é durante esse período em que ela é atriz que ela começa a lidar com esse passado dela também, né? Ela toma tantas decisões erradas, ela vai se vendo em tantas situações ruins, situações tóxicas, sabe? Que ela vai começar a lidar com esse passado que ela tem. E é muito interessante acompanhar a maneira como a Francine vai lidando com a vida atual da personagem como uma atriz em Hollywood. Ela aborda muito como é a vida em Hollywood ali durante os anos 50, 60 e também os dramas que essa personagem tem e como que ela vai lidar com cada um deles. É um livraço que vale muito a pena conhecer. Já a minha terceira leitura da Francine foi o livro dela mais conhecido, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que é o clássico Amor e Redenção. Esse livro que, na verdade, é uma releitura da história de Oséias e Gomer, né? Ele foi inspirado, a Francine comenta que ele foi inspirado na história de Gomer e de Oséias, história bíblica, mas ele não é completamente fiel à história, porque ela se propõe a fazer uma releitura. Nesse livro, nós somos levados para a Califórnia do século XIX e nós acompanhamos a história de dois personagens principais. A Angel, uma menina que é vendida como escrava sexual ainda na infância e a maior parte da vida dela, coitada, ela foi abusada sexualmente por vários homens e ela, consequentemente, tem nojo dos homens, tem desprezo por eles, porque eles a fizeram de objeto desde muito nova. E por causa disso, o livro tem cenas muito fortes em relação ao abuso. Então, já fica uma recomendação aqui para leitura caso você seja mais velha, tá? Não recomendo esse livro para menores de 16, para menores de 18 anos, porque apesar de não ter cenas hot, mas é um livro que aborda muitas questões fortes e, consequentemente, tem cenas fortes em relação a esse assunto também. Além da Angel, nós conhecemos o Michael Oséias, que é um rapaz cristão, servo do Senhor, que vive numa fazenda e que ele é direcionado pelo Senhor para se casar com a Angel, né? Para recebê-la como a sua esposa. Obedecendo ao Senhor, ele vai atrás dela e tenta se casar com ela, mas a Angel despreza todos os homens, ela não quer se casar, ela não acha que essa é uma realidade que cabe para ela, mas ainda assim ela acaba se casando com o Michael e ao longo do livro a gente vai ver se esse casamento dá certo ou não, como que o Senhor deseja transformar a vida da Angel e alcançá-la também. Neste livro, a Francine se propõe a fazer uma releitura da história de Oséias e Gomer, né, a história bíblica em que o profeta Oséias tomou uma prostituta como esposa. É claro que ela faz isso como uma releitura mesmo, ela não respeita todos os elementos originais da história. O próprio personagem Michael faz a leitura do livro de Oséias ao longo do livro, então esse não é um livro fiel à história bíblica. Ele se inspira na história bíblica e é como se o personagem no século XIX estivesse revivendo a história, né? Ele fosse chamado para ver algo parecido com o que Oséias viveu. E o Senhor vai trabalhar tanto no coração do Michael quanto no coração da Angel ao longo dessa história. Essa é uma história muito profunda, que nos apresenta ao amor redentivo de Deus mesmo, e a gente acompanha como que o Senhor vai convertendo e transformando corações à luz do Evangelho, à luz da sua palavra. É um livro que, sem dúvida, faz os leitores sofrerem, faz os leitores agonizarem, faz os leitores, em alguns momentos, ter muita raiva da Angel por algumas situações, ter muita pena dela também, ter muita pena do Michael em alguns momentos, mas é um livro profundo, extremamente incrível. Tem gente que apresenta algumas críticas sobre o livro, eu concordo que em alguns pontos ele tem alguns probleminhas sim, mas é o meu livro favorito da Francine, é um dos meus livros de ficção cristã favoritos também, e eu recomendo muito que vocês conheçam. Claro, deixo algumas ressalvas. Não acho que seja recomendado para meninas mais novas. Acho que é preciso ter uns 17, 18 anos para ler, porque tem algumas cenas fortes em relação à prostituição. O tema sexual acaba sendo abordado por causa disso. É um livro que aborda questões
tensas em relação a esses assuntos, mas é um livro, sabe, uma obra-prima que traz muitas reflexões interessantes também. A qualidade da obra é muito incrível, não é à toa que ele foi adaptado agora recentemente para o cinema. Então vale a pena conhecer, vale a pena você anotar aí na sua listinha caso você ainda não tenha lido. Além dessas obras, eu também tive a oportunidade de ler os 2 primeiros volumes da série A Marca do Leão, uma série onde a Francine aborda questões sobre perseguição aos cristãos durante o 1º século depois de Cristo, né, perseguição à igreja primitiva, o amor entre uma moça judia e um rapaz romano e vários outros temas super interessantes. O 1º volume da série é Uma Voz ao Vento, vou deixar a capa aqui porque eu também li em e-book e ele também ainda está disponível no Kindle Unlimited, e o 2º é esse livro aqui, Um Eco na Escuridão. Durante o 1º e o 2º volume da série, nós acompanhamos a Hadassah, uma jovem judia que é feita cativa, né? Ela se torna escrava, ela é forçada a se tornar escrava e ela é levada de Jerusalém para Roma para servir numa casa romana, numa casa de uma família muito chique em Roma. E ali naquela casa ela precisa aprender a viver como uma escrava, como uma cativa e também a esconder a sua fé, porque naquela época os cristãos eram perseguidos, né? A história se passa em 70 depois de Cristo, época em que Jerusalém é totalmente invadida, totalmente dominada pelos romanos e os romanos perseguem a fé cristã. Então a Hadassah precisa viver nessa casa fingindo que ela ainda é uma judia, que ela não acredita em Jesus Cristo, que ela não é uma seguidora do caminho. E a jornada dela nessa casa é muito desafiadora, a fé dela é testada a todo momento. E é justamente nessa casa que ela conhece o Marcos, né, o filho do dono da Hadassah, né, o jovem herdeiro dessa casa, que acaba se apaixonando pela Hadassah, mas eles têm um amor proibido. Primeiro porque ela é cristã, ele é um pagão romano e eles não podem viver esse amor segundo o posicionamento de fé da Hadassah, né? Eles não podem viver esse amor. E aí durante o 1º volume a Francine Rivers trabalha um pouco dessa questão da perseguição aos cristãos, da vida da Hadassah como cativa nessa casa e desse romance proibido também. E já no 2º volume nós temos uma descrição mais detalhada de como que a vida do próprio Marcos vai sendo afetada por causa da Hadassah, por causa da fé da Hadassah, por causa do impacto que a fé dela causa na vida da família dele. Enfim, não posso falar muito, senão vou acabar contando um spoiler, mas é muito interessante o que a Francine constrói ao longo dessa série. Essa é uma das minhas séries de ficção cristã favoritas também. Ela constrói uma grande pesquisa histórica aqui para nos conduzir até esse período dos anos 70 depois de Cristo e é muito, muito, muito interessante. Vale a pena demais conferir. Enfim, esses são os meus livros lidos da Francine. Eu ainda preciso ler o 3º livro da série A Marca do Leão, Tão Certo Quanto Amanhecer. Vou colocar a capa aqui também. Já tenho ele no meu Kindle, mas ainda não tive a oportunidade de ler. E desejo muito ter contato com outros livros da Francine. Infelizmente, dos 20 títulos dela aí de sucesso, nem todos, a grande maioria deles, ainda não foi traduzida aqui para o Brasil. Espero que eles sejam traduzidos nos próximos anos, porque as leitoras da Francine esperam ansiosamente por isso. Se você ainda não conhece nenhuma obra da Francine, escolha alguma dessas que eu citei aqui durante o vídeo e conheça, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se prepare para sofrer, para agonizar em algumas partes, porque a Francine tem uma escrita que é bem dramática, sabe? Ela gosta de trazer bastante drama, ela gosta de fazer a gente sofrer em vários momentos, mas a escrita dela é muito envolvente também, então vale a pena sofrer, vale a pena chorar um pouquinho, porque você se emociona e se encanta com os personagens também, e com certeza é sempre impactado pela mensagem da cruz. Vale muito a pena conhecer o trabalho dessa autora tão incrível que merece ser mais lida e conhecida e mais publicada aqui no Brasil também. Enfim, é isso. Apresentei um pouquinho da minha autora favorita aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das indicações de leitura também. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Me conta aí se você tem interesse em ler a Francine ou se você já leu, qual o seu livro favorito dela. Me conta aí, não vai embora sem me contar, tá bom? E qual livro talvez você esteja ansiando chegar aqui no Brasil. Se assim como eu, você curte o trabalho dessa autora, qual livro você está esperando que seja traduzido? Comenta aí que eu conto nos comentários qual livro que eu tô esperando também, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!